E aí, aqui é o Node, imagine só. Quando era adolescente, Simon foi ao cinema com seu pai para assistir ao filme de um super-herói chamado Magnum e ficou maravilhado com as incríveis habilidades daquele homem. Neste dia, o garoto conheceu seu super-herói favorito e manteve esse sentimento de admiração até a fase adulta. Após vários anos tentando ingressar na carreira de ator, Simon finalmente é escalado para um papel em American Horror Story, e antes mesmo de gravar a primeira cena, ele começa a fazer sutis sugestões de alterações no roteiro. Aos poucos, o ator se sente à vontade para sugerir cada vez mais modificações em suas cenas, e isso gera incômodo em toda a equipe de filmagem. Diante dessa atitude presunçosa, uma das produtoras decide cortar Simon da escalação de personagens, e o homem acaba perdendo sua primeira grande oportunidade de emprego. Revoltado com o que acabou de acontecer, ele dirige de volta para casa, e ao entrar no apartamento descobre que Vivian, sua namorada, está se mudando. Nesse momento, Simon percebe que tudo está dando errado em sua vida e tenta convencer Vivian a ficar, mas a mulher já está decidida a dar um fim naquela relação. No dia seguinte, na tentativa de esquecer um pouco os problemas, Simon decide ir ao cinema, e pouco antes do filme começar, ele avista um homem discutindo com alguém pelo telefone. Incomodado com aquela falta de respeito, Simon se aproxima para pedir silêncio, e nessa hora percebe que está diante de Trevor Slattery, um de seus atores favoritos. Enquanto tenta puxar assunto com o astro de cinema, Simon percebe que o filme acabou de começar e precisa interromper a conversa. Porém, ao final da exibição, os dois mantêm um breve diálogo e durante a conversa, Trevor conta que fará alguns testes para tentar conseguir o papel de Barnaby no filme Magnum. Quando descobre que uma produtora fará o remake de seu filme de super-herói favorito, Simon não pensa duas vezes antes de ir até a sua agência e pede que Janelle entre em contato com Von Kovac para marcar um teste. Porém, aquele foi o último dia de escalação do elenco, e Janelle está muito decepcionada com Simon por ter sido demitido de American Horror Story. Sendo assim, a mulher se recusa a entrar em contato com o diretor de Magnum para pedir uma chance para o ator mais problemático de sua agência. Não satisfeito com o posicionamento de sua agente, Simon decide ir atrás de Von Kovac por conta própria e invade o computador de Janelle para conseguir o endereço dele. Ao chegar no prédio da produtora, Simon se depara com uma enorme fila de atores que serão avaliados na sua frente e aproveita o tempo de espera para ensaiar suas falas. Quando sai da sala de testes e encontra o rapaz que conheceu no cinema sentado no corredor, Trevor decide ajudá-lo e dá algumas dicas de como ele pode se destacar dentre os demais concorrentes. Minutos depois, ao entrar na sala, ele usa a técnica de respiração que aprendeu para se acalmar e consegue emocionar os avaliadores com sua atuação. Mais tarde, para comemorar a finalização dos testes, os dois atores decidem sair para beber, mas Simon decide ir embora mais cedo, pois está inquieto desde que saiu daquele prédio. Ao anoitecer, Trevor recebe uma ligação de seu contratante e conta que conseguiu estabelecer contato com Simon. Nesse momento, o homem que está do outro lado da linha ordena que Trevor fique de olho em Simon, pois ele é extremamente perigoso e pode apresentar risco para si mesmo e para os outros. Algum tempo atrás, o ator foi recrutado pelo Departamento de Controle de Danos para realizar um trabalho. Caso se recusasse a ajudar, Trevor voltaria para a cadeia para cumprir mais alguns anos de pena por um acidente que provocou no set de filmagens de seu último filme. Neste dia, Trevor é apresentado a uma foto de Simon Williams e o agente Cleary o contrata para se aproximar dele. Na manhã após a realização do teste, Simon recebe uma ligação de Janelle e após repreendê-lo por ir atrás do papel por conta própria, a mulher conta que os diretores de elenco gostaram muito do desempenho dele. Antes de desligar a chamada, Janelle pede que o ator registre mais uma cena que será enviada para uma nova equipe de avaliadores. Porém, depois de algumas tentativas mal sucedidas, Simon começa a sofrer uma crise de ansiedade. Nesse instante, seus olhos emitem um brilho escarlate e seus braços e pernas começam a se mover em alta velocidade, causando tremores em toda a casa. Enquanto está em uma reunião com o agente Cleary, Trevor recebe uma mensagem de Simon e conta que o rapaz pediu sua ajuda para gravar uma cena. Antes de se despedir,
despedir, Cleary entrega para Trevor um anel e o orienta a colocar o acessório em cima do computador de Simon para que eles possam invadir o aparelho. No entanto, quando Trevor toca a campainha, Simon desce para que eles possam ir para um estúdio de self-tape para fazer as gravações. Ao chegar lá, os atores descobrem que a pessoa que foi designada para auxiliá-los não está preparada para o cargo, então decidem ir embora. Como Simon não quer gravar a cena em sua casa, Trevor o convida para realizar a filmagem em seu apartamento, mas ambos são interrompidos pela música alta do vizinho. Então, naquela tarde, Trevor decide cobrar um favor de um velho amigo e leva Simon até a casa de Joe Pantoliano, que os recebe alegremente em sua mansão. Porém, quando vê Joe provocar Trevor falando a respeito do papel que roubou dele anos atrás, Simon decide ir embora e mais uma vez não consegue gravar sua cena. Por fim, Simon decide que a melhor estratégia é retornar para o seu apartamento e conta com a ajuda de Trevor para iniciar as filmagens. Quando finalmente consegue finalizar a missão, Simon envia o vídeo para Janelle e Trevor tem a oportunidade de colocar o anel em cima do computador dele. Enquanto Simon está no banheiro, o velhote avista um pedaço de pano escondendo algumas marcas na parede e ao remover o tecido percebe que o agente Cleary estava certo. Ao perceber a aproximação do jovem ator, Trevor decide fingir normalidade e age como se não desconfiasse de nada enquanto pega seu anel de volta. No dia seguinte, após analisar todos os arquivos copiados do computador de Simon, Cleary revela que encontrou apenas vídeos de self-tapes e decide intensificar as investigações. Segundo o agente, o aniversário da mãe de Simon está chegando e Trevor precisa dar um jeito de ser convidado, pois ele deve comparecer à festa usando uma escuta. Quando descobre que terá que interrogar a família durante a comemoração, Trevor diz que isso não fazia parte do acordo, mas é obrigado a seguir as orientações de Cleary para não ser enviado de volta para a prisão. Então, quando Simon toca no assunto sobre o aniversário de sua mãe, que acontecerá na cidade vizinha, Trevor prontamente se oferece para acompanhá-lo e consegue um convite para a festa. Após receber seus dois primeiros convidados, Martha revela que seu filho mais velho, Eric, reformou o jardim para a festa e conta sobre o incêndio que aconteceu anos atrás, quando Simon ainda era adolescente. O rapaz tinha apenas 13 anos quando o fogão de sua casa explodiu, mas para surpresa de todos e até mesmo dos médicos, ele saiu ileso. Mais tarde, após a chegada de todos os convidados, os anfitriões finalmente dão início à festa, e Trevor aproveita para extrair o máximo de informação possível a respeito do passado de Simon. Durante o almoço, Eric conta que foi promovido na empresa onde trabalha e convida seu irmão caçula para se juntar à sua equipe, mas Simon afirma que está muito animado com sua carreira de ator, pois está prestes a ser escalado para o papel principal em um filme de super-herói. Enquanto Simon discute assuntos pessoais com seus familiares, Trevor se levanta para ir ao banheiro e aproveita que a casa está vazia para bisbilhotar o antigo quarto do rapaz. Nesse momento, o idoso recebe uma ligação de Cleary, que o pressiona para conseguir informações mais relevantes. Porém, a conversa é interrompida pela chegada de Simon, que foi até lá para chamá-lo para se juntar aos demais convidados no jardim. Mais tarde, ao final da festa, Trevor se oferece para ajudar Martha com a louça e durante a conversa, a anfitriã conta que desde criança Simon sempre foi um garoto solitário. Segundo ela, seu filho nunca trouxe nenhum amigo para casa, então a mulher afirma estar feliz por saber que agora ele não está tão sozinho como de costume. Depois que os convidados cantam parabéns e o bolo é cortado, Simon começa a se despedir, mas antes de ir embora entrega uma sorveteira de presente para sua mãe. Nesse momento, Eric questiona como Simon conseguiu dinheiro para comprar aquela máquina, já que está fazendo testes há mais de uma década e nunca teve nenhum crescimento relevante em sua carreira. Enquanto escuta os insultos de seu irmão, o ator é tomado pelo sentimento de raiva e toda essa energia se acumula na palma de suas mãos. Furioso, ele bate na superfície e acaba destruindo a ilha da cozinha. Após o estrago, Simon pega o carro e dirige de volta para casa. Durante todo o caminho, o rapaz permanece em silêncio e ao sair da cidade, ele decide fazer uma pausa. Depois de estacionar o veículo, o ator conta que ninguém nunca conheceu esse seu lado, além de sua família. Frustrado com sua própria vida, Simon afirma que está na hora de admitir que seu irmão estava certo e ele nunca será um ator de sucesso. Ao ouvir esse desabafo, Trevor diz que precisa sair para tomar um ar e destrói o cartão de memória do aparelho de gravação, junto com todos os diálogos que capturou naquele dia. Quando retorna para o carro, ele descobre
que Simon acabou de receber uma ligação de Janelle e ambos foram selecionados para a segunda etapa de seleção para o elenco de Magnum. Após uma longa noite de trabalho como segurança de uma boate, DeMar se senta para tomar uma bebida com sua chefe, enquanto Bridget faz seu pagamento. Nesse momento, a mulher percebe que já faz 3 anos desde que ela pagou o primeiro salário de seu funcionário e pergunta se ele gosta de trabalhar ali. Entusiasmado, DeMar afirma estar muito feliz com seu emprego, pois diferente da maioria das pessoas que vivem em Los Angeles, ele não tem ambição de ingressar na carreira artística. Depois de finalizar o pagamento, Bridget pede que seu funcionário leve o lixo para fora, e após depositar o saco na lixeira, DeMar fica intrigado com um líquido estranho que está se espalhando pelo chão. Ao tocá-lo, o homem é transportado para um lugar escuro e entra em pânico ao ver várias portas surgindo ao seu redor. Nesse momento, ele começa a gritar e desmaia. Minutos depois, DeMar acorda em seu apartamento e fica aliviado ao ver seu cachorro, mas logo percebe que o animal, assim como todos os objetos, atravessam sem nem encostar em seu corpo. Na tentativa de desfazer o que quer que tenha acontecido, o homem volta ao local onde estava a lixeira e descobre que ela não está mais lá. Ainda atordoado com a situação que aconteceu na noite anterior, DeMar retorna ao trabalho e durante a noite, enquanto controla a entrada de clientes, ele escuta um estouro vindo de dentro da boate. Enquanto os clientes tentam fugir do incêndio causado pela explosão de uma caixa de som, DeMar se esforça para abrir a porta, que está emperrada. Ao ver a fumaça saindo por baixo da porta, Bridget se apressa para chamar os bombeiros e o segurança usa seus novos poderes para atravessar a porta. Em seguida, ele ordena que as vítimas usem seu corpo como portal para sair daquele estabelecimento e consegue salvar a vida de centenas de pessoas. Em retribuição por ter sido salvo por aquele homem, Josh Gad decide convidá-lo para ser seu assistente pessoal e oferece um salário generoso para convencer DeMar a aceitar a proposta. Depois que as habilidades de DeMar se tornaram públicas, ele passou a ser conhecido como Porta e começou a usar seus talentos a serviço do ator. Alguns meses depois, Josh é escalado para atuar em um filme de ação e convence DeMar a entrar no elenco para realizar uma cena específica. Na cena, Josh e seus comparsas invadem um banco para roubar algumas barras de ouro, mas acabam ficando presos dentro do cofre. Nessa hora, Porta aparece e usa seus poderes para ajudá-los a escapar. Quando o filme entra em exibição, as pessoas ficam animadas ao ver um super-herói da vida real atuando no cinema, e DeMar começa a ganhar cada vez mais destaque no universo cinematográfico. Depois de alcançar toda a fama e sucesso que poderia almejar, o homem começa a frequentar a boate onde trabalhava e pela primeira vez na vida tem a oportunidade de curtir o local como uma celebridade. Em pouco tempo, DeMar é convidado para fechar vários contratos comerciais, mas começa a se sentir infeliz com seu próprio trabalho. Após fazer publicidade para uma marca de saco de batatas, a popularidade de Porta despenca e ele sofre inúmeros processos, pois o produto que ele está divulgando causou inúmeras queimaduras por vapor nos consumidores. Na tentativa de alavancar sua carreira novamente, DeMar aceita o convite para fazer o segundo filme junto com Josh, porém durante uma cena de ação algo dá errado. Enquanto usa seus poderes para que Josh possa jogar algumas bolsas de dinheiro para o lado de fora do caminhão, DeMar começa a se sentir mal e tenta interromper a cena, porém Josh insiste em atravessar o corpo de seu amigo e quando o homem estava prestes a concluir a travessia, Porta começa a passar mal. Como num passe de mágica, Josh desaparece e nenhum vestígio dele é encontrado. Alguns meses após o desaparecimento do ator, DeMar é detido pelo Departamento de Controle de Danos e condenado a ser monitorado continuamente para o resto de sua vida. Além disso, todos os grandes estúdios de Hollywood se juntaram para criar a cláusula Porta, que impede qualquer indivíduo com superpoderes de atuar em papéis importantes do cinema ou da TV. Ao ver essa notícia, Simon percebe que precisa manter suas habilidades em segredo a todo custo. Caso contrário, seu sonho de se tornar um ator de sucesso será completamente destruído. Depois de ver essa notícia, Simon começa a surtar com a possibilidade de alguém descobrir a existência de seus poderes, e Trevor tenta ajudá-lo a se acalmar. Nesse momento, o ator aprende algumas técnicas de respiração, mas seu momento de paz é interrompido pela chegada de Frank, um criminoso vendedor de substâncias ilegais, para quem Trevor deve dinheiro. Após escoltar os dois atores para fora do bar, Frank golpeia Trevor repetidas vezes e o intimida para conseguir algum dinheiro, mas Simon se
recusa a ficar parado enquanto vê seu amigo ser atacado. Mesmo com uma arma apontada para sua cabeça, o rapaz decide agir e desvia o curso da bala antes que fosse atingido. Em seguida, Simon ataca os capangas de Frank e usa sua força sobrenatural para golpear os criminosos e arremessá-los um contra os outros. Após derrubar Frank e todos o seu grupo, Simon percebe que um garoto viu ele lutando contra aqueles caras e acabou gravando aquela cena com a câmera acoplada em seu capacete. Quando percebe que foi flagrado, Simon corre atrás de Jaden para tentar deletar as filmagens, mas acaba perdendo o garoto de vista, então pega seu carro para tentar alcançá-lo. Durante a perseguição, Simon dirige por cima das calçadas para fugir do trânsito e finalmente consegue alcançar o menino, que o atrai para um bar alternativo. Após se apresentar, Jaden pede a ajuda de Simon para resolver um problema e afirma que se ele se recusar a ajudá-lo, o vídeo será postado no YouTube. Nesse momento, Simon percebe que está encurralado e decide ajudar o garoto a recuperar sua moto, que foi roubada por um encrenqueiro chamado Esteban. Na manhã seguinte, Jaden mostra o caminho até a casa do delinquente e Simon se passa por um policial disfarçado que checou a placa da moto e verificou que ela é roubada. Após incorporar o personagem que acabou de inventar na sua cabeça, Simon bate na porta e é atendido por Olivia, que reconhece Trevor de algum filme antigo. Nessa hora, o disfarce da dupla cai por terra e Simon tenta pressionar Esteban a devolver a moto roubada, mas o rapaz afirma que Jaden mentiu sobre o roubo. Enquanto os atores tentam entender o motivo da rixa entre aqueles dois rapazes, Frank aparece com uma arma e interroga Jaden para descobrir o paradeiro de Trevor. Quando descobre que o criminoso o encontrou e está usando o jovem para chegar até ele, Trevor o convence a passar sua câmera pela entrada do correio. Enquanto Olivia apaga as filmagens, Jaden pede desculpa por tentar roubar a moto de Esteban como vingança por um desentendimento que ambos tiveram no passado. Nessa hora, a polícia aparece e os criminosos são pegos em flagrante. Enquanto Frank e sua gangue trocam tiros com a polícia, Jaden consegue entrar na casa e todos fogem pela porta dos fundos. Quando finalmente conseguem retornar ao veículo, Simon e Trevor dirigem até a casa de Von Kovac e encontram outros atores que também foram selecionados para o teste final. Alguns minutos depois, o diretor aparece e acompanha toda a equipe até o seu escritório, onde divide os atores em duplas para ver como eles se saem nos papéis de Magnum e Barnaby. Enquanto contracena com um dos atores que está em processo de escalação para o evento, Simon perde o controle ao ser chamado de aberração e atravessa a cabeça daquele homem com um único soco. Após o golpe, Simon acorda e fica aliviado ao se dar conta de que tudo não passou de um pesadelo. Ao final do intervalo, Simon tem a oportunidade de atuar ao lado de Trevor, e ambos deixam Kovac impressionado com sua atuação. No fim do dia, eles recebem a notícia de que foram escolhidos para interpretar Magnum e Barnaby e voltam para casa em silêncio, pois estão sem saber como agir diante dessa incrível oportunidade. Após deixar seu amigo na porta de casa, Simon vai embora e Trevor é capturado pelos companheiros de Cleary. Quando descobre que o agente está pretendendo enviá-lo de volta para a prisão, o ator pede mais tempo e afirma saber como conseguir provas para incriminar Simon. Na semana seguinte, a dupla se reúne no set de filmagens para o primeiro dia de gravações, e Simon insiste em continuar sugerindo alterações no roteiro, mas consegue se segurar para não mudar o rumo da história do personagem. Agora que está assumindo o papel de protagonista, ele tem mais liberdade para expor sua visão, sem o medo de ser simplesmente descartado do elenco, e para Simon essa é uma grande conquista. Ao final das gravações, a dupla se reúne em um restaurante renomado com o restante da equipe, e Simon é convidado para assumir o papel principal em outro filme, depois que finalizar o projeto de Magnum. Porém, influenciado por Trevor, o ator decide recusar a proposta e pede que Janelle encontre algumas peças de teatro para ele atuar. No dia seguinte, Simon tem uma entrevista agendada com Cat Friedman, uma das jornalistas mais respeitadas do país, e tenta agradá-la para que a mulher não queira queimar sua reputação. No entanto, para a surpresa do ator, durante o expediente de trabalho, Cat odeia se sentir bajulada e pede que Simon a ignore. O objetivo da jornalista é observar a forma como Simon interage com os demais membros de sua equipe para poder escrever uma matéria realista sobre ele. O problema é que Simon nunca se sentiu confortável com a ideia de ser observado, então conta com a ajuda de Trevor para agir com naturalidade. Ao final do dia, durante a despedida, Cat agradece
agradece aos atores por terem permitido que ela os observasse e revela que entrevistou a ex-namorada de Simon no dia anterior com o objetivo de conseguir informações para enriquecer sua matéria. Nessa hora, o ator fica ainda mais ansioso e decide convidar Vivian para um jantar a fim de descobrir o que ela disse à jornalista. Então, durante a conversa, Vivian revela que sempre soube que Simon era diferente e esperava que um dia ele se sentisse à vontade para compartilhar seu segredo, mas isso nunca aconteceu. Ainda assim, a mulher garantiu que não mencionou nada disso para Cat e afirma que seu ex-namorado não tem com o que se preocupar. No dia seguinte, quando retorna ao set, Simon recebe uma ligação de sua mãe e descobre que Cat foi atrás dela e de Eric para fazer algumas perguntas. Furioso, Simon tenta entrar em contato com seu irmão para perguntar o que ele disse para Cat, mas Eric não atende o telefone e o ator começa a surtar. Enquanto tenta acalmar seu amigo, Trevor vê a jornalista se aproximando e ambos vão a um restaurante para conversar com ela. Ao ser questionada sobre o que Eric disse, Cat afirma que ele só disse coisas bonitas sobre seu irmão e contou que se orgulha muito da determinação de Simon para ir atrás dos seus sonhos. Depois de ouvir isso, o ator respira aliviado, mas Trevor começa a ser interrogado sobre seus antecedentes que o fizeram passar alguns anos na prisão. Quando se sente encurralado, Trevor começa a negar os fatos apresentados pela jornalista, mas Cat sabe que ele saiu da prisão antes de cumprir toda a pena e pergunta se ele fez algum acordo com o governo. Nesse momento, o ator percebe que Cat está tentando manchar a sua imagem com o público e se levanta para ir embora. Preocupado com aquelas acusações, Simon vai atrás de seu amigo para tentar entender o que está acontecendo e descobre que Trevor foi recrutado pelo Departamento de Controle de Danos para espioná-lo. Ao descobrir que foi traído por seu único amigo, Simon o parabeniza por sua atuação durante todo esse tempo e caminha até um lugar isolado para poder explodir sem que ninguém o veja. No entanto, quando Simon solta toda a sua fúria, o prédio onde ele está fica completamente destruído e por um instante o set inteiro fica sem energia elétrica. Após a explosão, a polícia é acionada e na manhã seguinte, os noticiários pedem a ajuda da população para apontar um possível suspeito. Enquanto Cleary e sua equipe de agentes se dirigem até a casa de Simon, Trevor entra em contato com seu amigo e promete que consertará os erros que cometeu. Durante a conversa, o idoso aconselha Simon a aproveitar ao máximo sua vida e promete que não permitirá que a carreira dele seja destruída. Para evitar que seu amigo seja preso, Trevor grava um vídeo assumindo a culpa pela explosão que aconteceu no estúdio e usa sua habilidade de atuação para convencer a polícia de que armou tudo aquilo. Naquela manhã, enquanto Trevor está sendo escoltado de volta para a cadeia, Terrell aparece na casa de Simon e revela que Kovac está esperando seu protagonista para iniciar mais um dia de gravações. Alguns meses depois, o filme finalmente chega aos cinemas e Simon assiste à estreia ao lado de seus familiares. Após ver seu irmão caçula nas telonas pela primeira vez, Eric se emociona e ao final do filme, ele faz questão de parabenizar Simon pelo seu excelente desempenho. Orgulhoso de seu grande sucesso, o ator sai às ruas para interagir com seus fãs e pergunta se Janelle tem alguma notícia a respeito de Trevor. Nessa hora, a mulher afirma que seja para onde for que o idoso tenha sido levado, ele nunca mais conseguirá sair e aconselha Simon a seguir em frente. Porém, em vez de fazer isso, o ator usa sua influência para se aproximar de Chuck e oferece dinheiro para acompanhá-lo no seu dia a dia, inclusive no trabalho. Segundo Simon, ele tem um novo projeto em vista e o papel que irá interpretar é de um segurança penitenciário. Como sua família está afundada em dívidas médicas, Chuck decide aceitar o dinheiro e falsifica a identidade de Simon para que ele possa entrar na sede do Departamento de Controle de Danos como membro da equipe de segurança. Após alguns minutos caminhando por aqueles corredores, o ator diz que precisa ir ao banheiro e consegue despistar Chuck para ir até a cela de Trevor. Ao reencontrar seu velho amigo, Simon usa suas próprias mãos para arrancar as grades da prisão e em seguida reúne energia iônica por todo o corpo para sair voando daquele lugar. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!